Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus de ter a oportunidade de poder falar com você, de poder compartilhar esta reflexão. Eu não sei qual horário que você vai ouvir, mas a minha missão é levar a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa alcançar o que Deus tem para a tua vida. O tema dessa reflexão é: não destrua o nome de ninguém. Não destrua o nome de ninguém. O apóstolo Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 5, ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, e ela gloria-se de grandes coisas. Vede, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua, ela está posta entre os nossos membros e ela contamina todo o corpo. E ela inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Olha, queridos, duas características interessantes da língua. Primeiro, a língua é um fogo. E o fogo, ela tem capacidade de destruir. Uma outra característica aqui, ela é inflamada pelo inferno. Então nós podemos aqui refletir nessa característica, que a língua ela pode destruir a vida de alguém. A língua ela pode acabar com a vida de uma pessoa. E ela pode ser instrumento do mal para alcançar pessoas. Então, queridos, veja bem, se nós começarmos a usar a nossa língua para fazer crítica em cima de pessoas, falar mal de pessoas, isso pode trazer destruição para a reputação de pessoas, de amigos, de irmãos, de quem quer que seja. E nós não podemos emprestar nossa língua como instrumento do mal para destruir a reputação de outras pessoas. E nós devemos tomar muito cuidado com pessoas que estão ao nosso lado, que falam mal de outros. Essa pessoa está sendo mensageiro do inimigo. Toma cuidado, irmão. Irmã, toma cuidado com pessoas que estão ao seu lado falando mal de outra pessoa. Porque o próximo vai ser você. A próxima vítima vai ser você. Toma cuidado. Às vezes nós estamos em determinados lugares, tem pessoas que estão ali e elas começam a descobrir o problema, descobrir o pecado da outra pessoa e fala mal e critica. Cuidado, não compartilha, não permita, não aceite. Você vai ser o próximo da lista. Essa pessoa que faz isso, ela está sendo usada pelo inimigo. Tome cuidado. Falar mal de outra pessoa é crime. Fazer calúnia é crime. Principalmente quando a pessoa que está sendo criticada não está ali para poder se defender. Eu conheço pessoas que pegaram raiva, pegaram ranço de pessoas porque estava em determinado lugar e a pessoa estava falando mal, criticando. E quem estava ouvindo começou a pegar ranço, começou a ficar com raiva, ficar de cara virada com o outro, sem ao menos o conhecer. Mas por quê? Porque foi contaminado por aquele que estava ali fazendo críticas. Então tome cuidado. Eu quero aqui citar uma parábola que eu vi na internet um tempo atrás, e eu me lembrei agora, quero compartilhar com os irmãos e todos aqueles que estão ouvindo, que falar mal de uma pessoa é como subir numa montanha em um dia de vento.
e você soltar um saco de penas no meio daquela ventania, e depois você descer lá embaixo e tentar juntar penas por penas, é impossível fazer isso, não é verdade? Porque o vento vai levar para todo canto. É impossível. Assim é quando nós começamos a fazer críticas, a levantar suspeitas de alguém e aquela pessoa não poder se defender porque não está ali. Nós estamos disseminando, nós estamos destruindo o nome daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa, e ela não é possível depois você ir atrás e arrumar isso. Isso é um problema muito grande. E o mais interessante, irmãos, é que o apóstolo Tiago, quando ele diz isso, ele está dizendo à igreja, ao povo de Deus. Acredito eu que a cura precisa começar dentro da igreja. Sabe, irmãos? Eu conheço pastores, conheço irmãos que têm filhos desviados, porque o próprio pai, quando chegava da igreja, começava a falar mal do pastor, começava a falar mal de um, falar mal de outro, na mesa de jantar, na roda familiar. Os irmãos daquele crente diz assim: eu não vou na igreja, se a igreja é desse jeito, eu vou fazer o que lá? Filhos de pastores, filhos de irmãos que se desviaram porque ouviram falar mal de um, de outro, quando chega na igreja, chega com o coração amarrado, amargurado, quando vê aquela pessoa, já não consegue nem congregar mais ao mesmo lugar. Tome cuidado com a sua língua. Ela pode destruir dignidade, ela pode destruir reputação, ela pode destruir a sua própria vida, a sua própria família. Você pode ser preso, você pode ser julgado por conta disso, criminalmente. A palavra de Deus, irmãos, condena isso. Mas, queridos, o que fazer quando nós somos caluniados? O que fazer quando somos caluniados? Porque às vezes nós recebemos críticas, né? Recebemos calúnia. Jesus foi caluniado, Jesus foi criticado, Jesus foi apontado. Jesus, irmãos, ele foi caluniado, foi julgado, ele foi traído pelo seu melhor amigo. Jesus foi traído por pessoas que andavam ao lado dele. Não é verdade? Então, às vezes, a traição, ela vem de pessoas que caminham próximo de você, que está ao seu lado, sabe? Sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia. E nós devemos tomar cuidado com isso. Eu e você precisamos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Está na palavra ou não está? Não é verdade? Então, como eu faço quando alguém me calunia? Quando alguém fala mal de mim, eu fico sabendo. Quando você fica sabendo, o que você deve fazer? O que eu preciso fazer? A resposta está na palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo 27. Jesus Cristo, ele nos ensina a resolver esse problema. Mas a vós, que isto ouvis, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Tá vendo, irmãos? A nossa postura em relação a essa situação é que nós devemos orar e abençoar aquelas pessoas que estão falando mal de nós. Nós devemos abençoar com palavras positivas. Tá falando mal de você? Fala bem dessa pessoa. Bendizei, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orem pelos que caluniam. Vamos começar a orar por todas as pessoas que nos querem mal, por todas as pessoas que tentam nos destruir. Vamos orar por essas pessoas. O Salmo
de número 101, o versículo 5, o salmista diz assim: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Está aqui. A palavra de Deus diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Ô meu irmão, não fica falando mal de ninguém não por trás. Quando você estiver numa rodinha e a pessoa não estiver ali, não fala mal dela não, querido. Ô amada, nós precisamos começar a usar a palavra de Deus para mudar a nossa própria vida. Que a nossa língua seja instrumento do Espírito Santo para abençoar e não para destruir dignidades, destruir pessoas, sabe? Existem pessoas doentes por causa de outros que usou a língua e a palavra, a força da palavra, para fazer críticas, para fazer todo tipo de maldade, crítica, calúnia e difamação. A pessoa não teve nem oportunidade de se defender porque não estava na hora. Às vezes eu estou em alguns lugares, eu vejo uma pessoa falando de um, falando de outro, falando de um, falando de outro, e eu fico pensando, eu vou ser o próximo da lista. E às vezes eu sei que não é nem verdade o que aquela pessoa está falando. Temos que tomar muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Seja prudente. E eu estou dizendo isso, não é para julgar, longe de me julgar, mas para que nós temos que ter o discernimento e não fazermos parte disso. Porque o Salmo 101, a palavra do Senhor diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Irmãos, vamos pular desse barco. Esse barco afunda. Esse barco, Jesus não está nele. Porque o juízo de Deus já está preparado para as pessoas que caluniam, para as pessoas que tentam destruir a dignidade, destruir o nome, destruir a história de outras pessoas através da palavra, da língua. Se você faz isso com outras pessoas, você vai fazer comigo, você vai fazer com outros também. Porque quem fala mal de um fala mal de outro. Discerna isso. Fuja de pessoas assim. Corra de gente assim. Não se alinhe com pessoas dessa maneira. Romanos, capítulo de número 12, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha, irmãos, uma característica importante é que nós não devemos buscar a vingança das pessoas que nos criticam, das pessoas que fazem fake news, das pessoas que inventam uma história para destruir o seu nome, a sua dignidade, o seu valor. Você não pode se vingar, porque a vingança já está preparada para essa pessoa. O que nós devemos fazer é você se irar. Isso você pode. A gente fica triste, a gente fica chateado, mas a Bíblia está dizendo que é Deus que vai se levantar ao seu favor para juizar essa pessoa, para trazer juízo na vida dessa pessoa. Então você não precisa fazer nada, e nem eu. O próprio Deus fará. Amém, queridos? O que nós temos que fazer é bendizer, é orar por essa pessoa e confiar no juízo de Deus. E eu não quero que essa reflexão fique longa. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: o que nós devemos fazer é descansar em Deus. A postura que nós devemos ter quando somos atacados é saber que Deus, o nosso Pai, vai fazer juízo. Pode passar o tempo que for, Deus fará juízo na sua causa. Eu concluo dizendo: descanse o seu coração no Senhor.
Talvez você se encontre ferido, machucado, porque alguém levantou uma calúnia sua e você não consegue se defender. Alguém inventou uma história sua e você não sabe o que fazer. Deus se levantará e fará juízo. Mas se você é uma pessoa que gosta de criticar, gosta de falar, gosta de passar fofoca para frente, pare com isso, irmão. Para com isso, irmã. Não passe fofoca para frente, não passe fake news, porque você pode estar emprestando os teus lábios para o inimigo. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Eu quero abençoar o teu coração e eu quero orar neste momento. Pai, eu quero orar por este homem, esta mulher, este jovem que se encontra com o coração ferido, talvez até doente, machucado, por conta de palavras, por conta de calúnias e difamação que foi levantado contra esta pessoa. Ó Senhor, entra com provisão, entra com providência. Senhor, cura essa alma ferida, machucada. Pai, no nome de Jesus eu peço que o Senhor venha também trazer libertação para este homem, para esta mulher que é fofoqueiro, que não aguenta, Senhor, não aguenta segurar a língua, que haja domínio próprio na vida dessa pessoa, que ela possa agora, a partir de hoje, saber discernir aquilo que ela pode falar, aquilo que ela não pode. Que a mão do Senhor esteja sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembra que uma fofoca pode fazer uma pessoa perder o trabalho. Uma fofoca pode deixar uma pessoa ficar doente. Uma fofoca pode levar uma pessoa inocente para a cadeia. Uma fofoca, ela pode ser espalhada de geração em geração e não ser verdade. E você não vai ter condições de recolher isso. Pode destruir o nome de uma moça, pode destruir o nome de um rapaz, o nome de uma pessoa de bem, o nome de uma mulher de família. Que o Espírito Santo possa te dar paz, sabedoria, possa te dar discernimento e, acima de tudo, domínio próprio, para que eu e você possamos dominar as nossas palavras e usar para a glória de Deus. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo.